Bom dia, boa tarde, boa noite. Ele é o Marco Coelho no programa Arte 220 de hoje. Deputado estadual, ele é o Marco Coelho, formado em engenharia pela primeira turma da UNB. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela confiança. Eu aqui agradeço. Eliomar, obrigado. Obrigado mesmo. Eliomar, a gente tem acompanhado o seu trabalho, a sua atuação ao longo dos anos, e o transporte público ele ocupa um lugar de destaque na sua agenda. Como essa pauta se insere no contexto das lutas das políticas públicas atuais, principalmente nesse novo governo do Rio de Janeiro? O que acontece mesmo é que, por exemplo, eu como titular de mandato, sempre tenho trabalhado de forma prioritária a política urbana, né? Na política urbana vem automaticamente a política de transporte, porque se você quer garantir a cidade para todos, uma das coisas que você deva garantir é a questão do direito de ir e vir, né? Até porque a cidade, ela, para ter a sua vitalidade, né, automaticamente tem que oferecer a mobilidade para a cidadania dentro da cidade, né? Então é claro que é fundamental transporte como política pública, entendeu? Onde você, como poder concedente, que é o Estado, você determina a forma como que a concessão deva oferecer os transportes para os usuários, né? E é claro que o que a gente diz? O transporte ele tem que ter pontualidade, ele tem que oferecer segurança, ele tem que ter conforto e, acima de tudo, preço acessível, né? Quer dizer, então, você vê que isto daí garante exatamente para o cidadão usuário do sistema de transportes no estado do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, as condições dele ir e vir como direito garantido, que está na Constituição. Deputado, sua luta na LERJ tem sido muito importante para o trabalhador. E a CPI do transporte, que o senhor preside, né, ainda, ela ajudou a expor a caixa preta do que ainda é esse setor de transporte. Qual é a relevância da CPI dos transportes? Qual é a importância da CPI dos transportes para o povo carioca? Eu presidi, porque já acabou, nós já apresentamos o relatório final. Esse relatório final a gente já fez entrega dele ao Ministério Público Estadual, já fizemos entrega dele para o Tribunal de Contas do Estado, vamos fazer para o Ministério Público Federal. Chegamos a agendar, mas aí lá depois eles demarcaram dizendo que era melhor numa outra data, e também para o governador futuro, né, para tomar conhecimento do relatório, um relatório que tem mais de 300 páginas, e as conclusões realmente são conclusões, quando remetidas para o governo do Estado, exatamente naquilo que cabe ao Executivo colocar em prática para melhorar o sistema de transporte. E da mesma maneira, quando a gente envia para a Assembleia Legislativa, porque na Assembleia Legislativa você tem toda a construção de uma legislação garantidora dos direitos dos usuários, e é claro, estamos aqui no regime capitalista, isso, aquilo, automaticamente você também cria condições, por exemplo, para os empresários oferecer o melhor serviço possível, né? Quando você envia para o Ministério Público, é para o Ministério Público, inclusive, averiguar, colocar em prática um processo de investigação daquilo que está contido como denúncia que a gente teve a oportunidade de conseguir durante todo o processo de condução dos trabalhos da CPI. Então é isso daí. Então, é claro que a gente quer avançar na legislação, a gente quer avançar naquilo que é a obrigação do poder público, garantindo responsabilidade e autoridade do Estado, exatamente na condução da política pública de transporte do Estado do Rio de Janeiro. A luta pelo passe livre ainda é utopia na atual conjuntura? Ainda não, eu não acho que é utopia, não. Aliás, por exemplo,
tem a proposta, por exemplo, de custo zero da passagem, né? Quer dizer, isso daí é porque você pode perfeitamente criar percentual num determinado imposto, voltado único e exclusivamente para garantir o financiamento do transporte, né? Principalmente daqueles que necessitam. E como você tem essa política totalmente comprometida, né, por conta de práticas questionáveis e práticas que são não só questionáveis, são totalmente abomináveis, né? Nessa relação promíscua que existe entre o Estado e os empresários que exploram os serviços de transporte no estado do Rio de Janeiro. Então, realmente, esse negócio aí faz com que, infelizmente, aqui na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, provavelmente se tenha o pior tipo de transporte oferecido para os seus usuários. Mas isso exatamente por uma conivência. Não digo nem omissão, é conivência, coparticipação de políticos, entendeu? Que não tem nenhum compromisso com a defesa dos interesses dos usuários e automaticamente a presença deles nessas funções da política, no fundo, eles funcionam como transmissorem daquilo dos desejos e das solicitações por parte dos empresários. Isso daí significa prejudicando, inclusive, aquilo que é legítimo direito garantido pela Constituição para os usuários. Eu acho que a utopia ela é um instrumento que nos abre possibilidades, né? O Matheus ele introduziu a pergunta sobre o passe livre, e uma questão que eu gosto de falar é o gratuito, né? Porque a população ela já paga imposto, o mais pobre paga imposto, e a gente chama tudo de gratuito, quando na verdade deveria ser público, né? Claro. E repassado, né? É interessante até essa questão, né, da nomenclatura. Eliomar, ainda na questão do transporte, que é uma pauta popular urgente para o trabalhador, e 2013 é o exemplo mais recente que a gente tem, que começou como... Está se repetindo agora na França. É verdade. A explosão. Os coletes amarelos, né? O que começou como um embate contra o aumento da tarifa resultou nas duvidosas marchas anticorrupção. E aí, conseguiram abafar o verdadeiro pedido do povo? Não. O que aconteceu é o seguinte: 2013 se viu como um alerta para as elites e os governantes deste país. Quer dizer, eles jamais esperavam que pudesse acontecer aquela explosão coletiva, né? E que aquele negócio... Hoje, se você for querer trabalhar o universo de problemas existentes na cidade, no estado do Rio de Janeiro, é aquele negócio, você, ao puxar uma pena, vem a galinha toda, entendeu? Então é um negócio muito... é um negócio muito complicado. Então o que acontece? Quer dizer, o fio da meada foi a questão do preço da passagem. O aumento da tarifa. Mas é claro que quem participou daquela manifestação teve a oportunidade de visualizar a diversidade das reivindicações da população. Quer dizer, você via de repente um cidadão, ele sozinho, com um cartaz na sua frente, onde estava colocado exatamente a sua demanda como reivindicação. Indo do lado do outro, indo do lado do outro. Claro, o transporte, habitação, saúde, cultura, assistência social, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que realmente estava atingindo e continua a atingir. Bom, então realmente houve aquela explosão coletiva, isso foi no Brasil inteiro, realmente aquilo dali assustou. Mas as elites e os governantes assustados, eles se rearticularam e se reorganizaram também com muita rapidez e muita competência. E aí eles conseguiram, por conta disto, inclusive retirar das ruas, né, as manifestações legítimas da população sacrificada e espoliada por esse sistema capitalista que está aí.
Então, nessa rearticulação e nessa reorganização, utilizando o negócio dos black blocs, entendeu? Construíram o medo e instalaram o medo na população, e realmente com isso daí conseguiu abafar. Mas é claro que ninguém consegue, porque digamos, a precarização de vida das pessoas continua, entendeu? Então você pode até entender ou admitir que estancou a sangria, mas aquilo pode ficar certo, é momentâneo. Logo, logo a sangria é desatada. O que a gente está vendo é que esta explosão coletiva de 2013, o seu desdobramento, praticamente no momento atual, se dá através da eleição do atual presidente da República para o Brasil e do atual governador do estado. Você entendeu? Agora, só que, infelizmente, a mudança... Novo governo, né? A mudança... Falemos de mudança. É uma mudança que realmente, pela gente que tem uma certa experiência e vivência, né, nessa vida, não sei se isto daí significa, digamos, um processo de transformação para melhor. Até porque isto também está vindo no bojo de um movimento que existe no mundo inteiro. Ou seja, no mundo inteiro há um deslocamento para a direita. Eliomar, mudando agora de assunto, vamos falar de educação. A Inquisição parece seguir firme no Brasil, a passos firmes, né? E hoje ser professor parece, inclusive, ser a heresia da vez, né? É um grande pecado para essa direita. Ser professor é um grande pecado para essa direita que aparentemente não aceita ser contrariada. Como será a luta pela educação pública na atual composição da LERJ? Vai ser uma grande luta, realmente. Né? Eu, pelo menos, já não falo mais que a gente tenha que estar no campo da resistência. Nós temos que estar no campo do enfrentamento. Gosto disso. Do enfrentamento. Não é? As elites, eu gosto de usar muito as elites e os governantes atuais, tem horror à educação, à política pública da educação, a política pública da cultura. Esse pessoal tem uma verdadeira ojeriza, né? Porque na medida que você tenha a educação, ela é um instrumento politizador, libertador. é um instrumento conscientizador. Quer dizer, através da educação você adquire a visão. Você passa a possuir a visão de olhar a realidade sua, do seu entorno, inclusive com a crítica, né? Você não aceitar passivamente aquilo que está diante de você. Você passa a ter a condição, né, de ver, de observar, analisar e criticar, inclusive, se necessário, apresentar novos rumos que devam acontecer. Quer dizer, isso é educação. Ora, como que as elites vão investir numa política pública? Porque significa o fim deles. Questioná-las, né? O fim deles. Quer dizer, vai predominar não o descaso, mas tudo aquilo que for possível para extinguir, né, o resultado de uma boa educação, o resultado da cultura que possa existir entre nós. Então as perspectivas são não são boas. Não são boas. Eliomar, um dos seus projetos de lei, salvo engano, 101 de 2013, ele propõe alterar o nome das escolas que homenageiam os generais da ditadura militar, que é bastante simbólico para o momento que a gente vive hoje. Esse é um passo essencial para mostrar a importância da memória e do ensino de história no Brasil?
Claro, claro. Aliás, eu acho que a esperança que todos nós temos, ela jamais deixará de existir por conta de termos a memória, vez por outra, avivada. Sim. E não só a memória avivada, mas a memória apresentada para aqueles que não tiveram a oportunidade de viver momentos da história, né? Quer dizer, uma coisa é quem viveu a época da ditadura, e eu vivi, né? E realmente o tempo todo a gente participou no enfrentamento exatamente para que houvesse no nosso país o processo de redemocratização, né? Que em parte a gente conseguiu, quase que na totalidade, mas conseguimos. Quer dizer, quer queira, quer não queira, existe aí o Estado Democrático de Direito, né? Então nós enfrentamos. Eu, na minha universidade, a minha universidade foi invadida 2 vezes. Absurdo. Inclusive, teve, uma das vezes, um tiro pegou na testa de um colega nosso, quer dizer, praticamente ficou inutilizado pelo resto da vida. Né? Quer dizer, então era um negócio muito complicado. Então, nós não queremos que aquilo jamais volte ao nosso país, né? Onde você você passou a não ter confiança em ninguém. Teu amigo, teu colega, você não confiava nele mais, né? Quer dizer, então é um negócio assim, muito, a questão da prisão ilegal, a tortura, a morte pela tortura. Quer dizer, ninguém quer que isto volte mais, né? Infelizmente, isto aconteceu através de que nós chamamos de golpe. É um golpe de Estado, onde teve que se colocar nas ruas tropas e tanques, né? Para esse Estado começar a ser gerido por uma casta de militares. Essa que é a verdade. A gente pensou que nunca mais isso fosse acontecer, mas parece que a gente está começando a ver que... Eu ia perguntar justamente sobre isso. Existe já, a sombra está muito avançada já? Rapaz... Universidades invadidas, livros sendo queimados. E outra roupagem, né? Você justifica a intervenção. Com um agravamento que quer queira, quer não queira, legitimado por um processo democrático. Porque os caras foram eleitos por uma eleição democrática. Os caras foram eleitos. Esse é que é o grande problema. Quer dizer, o retrocesso que vai acontecer neste país, Brasil, quer dizer, é um retrocesso que, infelizmente, está legitimado pelo sistema Estado de Direito Democrático que a gente sempre lutou para que ele existisse. Entendeu? Quer dizer, mas aí é claro que eu acho que isso tem que ser motivo aí de uma grande reflexão coletiva, entendeu? Para ver onde é que a gente errou. Porque se chegou a esse ponto, e a gente na luta para garantir a plenitude do Estado Democrático de Direito, entendeu? Então tem aí uma porção de erros para justificar esse retrocesso que está aí colocado diante de nós. Para a gente finalizar, a gente vai fazer um bate-bola, tipo, de frente com o Gabi. Cara a cara com o Lenin. Acho que você até falando, se pegar esse quadro, vai se transformar em cara a cara com o Lenin, eu acho, de frente com o Lenin, você está pensando ainda. É assim, a gente vai falar uma palavra, o senhor responde com uma palavra ou com uma ideia. Transporte. Transporte é aquilo, é fundamental oferecer, porque é um fundamento da cidadania. Cultura. Cultura, forma de criação com potencial de emancipação e de libertação histórica. História. História, avivamento da memória. Ditadura. Nunca mais. Alerge. Temos que fazer tudo o que for possível e impossível para a Alerj voltar a ser o que era. Resistir. Sempre. Marielle. Marielle vive agora e sempre. Muito bom. Ó, deixa eu... Aí eu falo demais, né?
Não, eu falo demais, você não sabe quanto Eu falo me demais. importa. O pessoal, quando às vezes vai falar, tem Aqui é 3 jornalista. minutos para intervenção. Aí Puta. quando eu vou passando, pô, passou. Companheiro, eu sou da geração do Fidel Castro, que falava 7 horas, entendeu? Frente cara a cara com o Fidel, talvez, Cara a pra ficar mais latino, Eu né? falo com ele amado assim, ele ama, é só 15 segundos que é pro story, tá? Não dá, Não dá, gente.